Olá, gente boa de Deus, Pastor Adriano Moreira com você aqui mais uma vez em nosso canal e nessa oportunidade na nossa série Exposição Bíblica, ou expositor bíblico, como você queira, mas sempre eu tenho que fazer esse convite a você, que você se inscreva em nosso canal, que você compartilhe, que você curta, principalmente curta, faça com que este canal ou essa rede, que o algoritmo entenda a importância desse vídeo, dos temas e desse canal também, do que está sendo aqui postado, que você também nos siga em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o X, né, o antigo Twitter, o X, e que você também possa contribuir com este canal de modo que a gente possa chegar a muitos outros lugares, lares, famílias e corações. Então, vem comigo para que nesta série Exposição Bíblica eu possa falar sobre o porquê da pregação expositiva. Vem! O vídeo de hoje é da série Exposição Bíblica. E o que eu quero, depois de nós termos dentro dessa série terminado de falar sobre as armadilhas da pregação expositiva, hoje eu quero apresentar o porquê da pregação expositiva para nossos dias. Ou seja, qual a razão, qual a necessidade, por que da pregação expositiva, por que se pregar expositivamente? Bom, primeiro é importante dizer que a Bíblia, uma pergunta, a princípio, a Bíblia traz algum exemplo de pregação expositiva? Bom, a resposta é positiva, sim. Agora é importante também nesta introdução, nesse introito, dizer que a Bíblia ela não emprega a expressão pregação expositiva, mas o conceito de pregação expositiva, ou daquela pregação que faz exposição do texto bíblico, ela é inteira e comprovadamente bíblica. E eu quero me valer de alguns argumentos que Jason Meyer, autor do livro Teologia Bíblica da Pregação, um livro excelente e recém-lançado sobre a temática, e ele vai apresentar 6 argumentos do porquê da pregação expositiva para os nossos dias. Por que se deve, por que se procura pregar, se procure pregar de modo expositivo. E eu quero, nessa oportunidade, falar pelo menos dos 3 primeiros. Qual o primeiro argumento, a primeira colocação do porquê da pregação expositiva para os nossos dias? É porque a Bíblia nos dá exemplos bíblicos, exemplos escriturísticos, não só de pregação expositiva, mas de ordens bíblicas que apontam para o conceito de pregação expositiva. Então, o que você tem nas Escrituras, essa é a primeira argumentação, a primeira colocação, é de que você tem nas Escrituras exemplos e você tem nas Escrituras ordens que nos levam, que nos apontam para a pregação expositiva. Dos exemplos, eu quero citar 2 bem conhecidos. O primeiro é da pregação que Esdras faz, aquele contexto pós-cativeiro, que está registrado em Neemias, capítulo 8, e que especificamente no verso 8, apesar que a pregação vai do verso 1 até lá pelo verso 12, 13, 14, quase que o capítulo inteiro, mas no verso 8 você encontra o tripé, ou a tríade da pregação expositiva. É onde Esdras lê o texto, Esdras explica o texto e Esdras aplica o texto. Então nós temos um grande exemplo de um grande exegeta, um grande intérprete, um grande proclamador, um grande administrador das Escrituras no Antigo Testamento. O outro exemplo é o próprio Jesus, que Lucas capítulo 4, e a partir do verso 18, 14 especificamente, mas é no verso 21, mais específico, que nós vamos encontrar ele. O texto vai registrar que ele está na sinagoga de Nazaré e ele pega o texto do profeta Isaías capítulo 61, a partir do verso 1, e vai ler esse texto. E Jesus também faz a mesma coisa, ele lê o texto, ele explica o texto e ele faz a aplicação ao vivo e a cores do texto, porque o texto era um texto messiânico, que estava falando exatamente do Messias. E ele, sendo o Messias, quando acaba de fazer a leitura e a explicação do texto, ele diz: hoje cumpriu-se essas escrituras entre vós. E ele, segundo inclusive a tradição, chega a sentar numa cadeira que seria a cadeira reservada nessa sinagoga de Nazaré para o Messias quando esse assim chegasse.
Então você tem dois grandes exemplos de pregações expositivas nas Escrituras. Então esse é o primeiro argumento que Jason nos traz. E ainda tem uma ordem, que uma delas foi dada pelo apóstolo Paulo ao obreiro e o pastor Timóteo. Está lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 13, onde ele está orientando Timóteo à leitura pública das Escrituras, que isso faz parte da liturgia de um culto segundo a Escritura, a exortação e ao ensino das Escrituras. Então, leitura pública da Escritura que vai desembocar em ensino e exortação não nos faz pensar em outra coisa senão em exposição do texto. O segundo argumento que Jason Meyer vai nos trazer, e eu reparto aqui com você, é que Deus proferiu palavras específicas e as confiou aos administradores. Jason usa o termo administrador para se referir ao pregador, ao proclamador ou ao pastor, especificamente, que é quem mais tem esse compromisso, responsabilidade e desafio. E aí o texto de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, é o texto que vai dizer que toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Nenhuma das Escrituras não teve qualquer que fosse a origem que não fosse a pessoa do Espírito Santo. E o próprio texto vai dizer que homens falaram, essa é a parte humana, da parte de Deus, que é a parte divina, a respeito dessas Escrituras. Então, a segunda colocação assim do porquê a pregação expositiva hoje é porque Deus, ele na verdade proferiu palavras específicas. Deus não proferiu ideias, Deus não entregou ideologias, pensamentos, Deus entregou palavra, e palavra específica, palavra inspirada. E ele as confiou para que aqueles que administram possam administrar a sua palavra da parte dele, confiando nele, de maneira que não sejam as palavras do coração do homem, da mente do homem, do pregador humano. Por isso que o pregador expositivo é aquele que não está falando a sua palavra, não está trazendo a sua ideia, ele está pregando e trazendo a palavra do Eterno. E a terceira e última argumentação dessa primeira leva aqui é que Jason vai dizer que as palavras específicas, que foi o ponto anterior, de Deus, elas foram escritas de modo específico e autorizados por Deus, ou com autorização de Deus. Então, Deus que entregou palavras específicas não deixou essas palavras no ar, não deixou essas palavras ao vento, não deixou essas palavras na interpretação de qualquer um. Esse Deus as escreveu, esse Deus as tornou registradas de modo específico, porque foi debaixo da inspiração do próprio Deus, do Espírito de Deus, que elas foram escritas, e de modo autorizado por Deus, de forma que essa palavra escrita de modo específico é o que foi confiado aos administradores, é o que foi confiado aos pregadores, é o que foi confiado aos ensinadores, é o que foi confiado aos pastores, para que os mesmos proclamem aquilo que lhes foi confiado de modo escrito. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, lá na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, verso 2, a seguinte ordem e o seguinte imperativo: pregue a palavra. E que palavra? Não é a palavra de um pensamento, não é a palavra do ar, é a palavra especificamente entregue, especificamente revelada e especificamente escrita, registrada. E Paulo ainda chega a dizer em tempo e até naquilo que nós chamamos de fora de tempo. Insista, persista, seja esse que não deixe de pregar a palavra. Por isso, nessa primeira colocação do o porquê da pregação expositiva, eu apresento esses três primeiros argumentos que Jason Meyer traz para a gente para nos levar, nos incentivar para que todo o administrador, que é a palavra que ele usa, portanto, todo pastor, todo pregador, todo ensinador da palavra se incline em ser um pregador ou se incline para a pregação expositiva. Se você assim tem sido um pregador da palavra, tem sido o que ministra a palavra, pense nisso, incline-se para uma pregação mais expositiva do texto bíblico, a fim de que você possa ser cada dia e cada vez mais fiel à palavra revelada e que te foi confiada. Então, portanto, deixe seu like, seu comentário, suas críticas, compartilhe também
porque afinal de contas esse canal também é seu.